é isso. É quando eu tenho um crime que deixou de existir, tá certo? Foi revogado o artigo, mas as condutas entraram em outro artigo. Vou dar um exemplo. O artigo 214 do Código Penal, atentado violento ao pudor. Não tem mais o artigo 214, mas as condutas do artigo 214 entraram aonde? No 213, no estupro. Isso aí é o que? Adequação tipo-normativa. Não é o que, pessoal? Não houve abolício crimes. Primeira coisa que eu tenho que saber sobre lei penal no tempo é isso. Segunda coisa que eu tenho que saber sobre lei penal no tempo, muito importante, eu aposto isso para a prova. É o que, pessoal? É o tempo do crime. Tempo do crime. Então, quando é que o indivíduo pratica o crime? No momento da conduta. Ó, no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Está lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se eu atiro, eu tenho 17 anos, atiro no meu amigo aqui agora, ele morre 3 meses depois, quando é que eu pratiquei o crime? Veja, eu tenho 17 anos, 11 meses e 29 dias, amanhã eu tenho 18. Atirei nele hoje, ele morreu 3 meses depois. Quando ele morreu, eu já tenho o quê? 18. Mas quando eu atirei nele, eu tinha quanto? 17 anos, 11 meses e 29 dias. Portanto, eu sou o quê? Menor imputável, menor não pratica o quê? Crime. Menor não pratica crime, tá certo? Então, se eu atirei nele aqui agora, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, se o cara morreu, se ele morreu 3 meses depois, um ano depois eu já tenho 18, já tenho 19, 2 anos depois tenho 20, não importa. Quando eu atirei, é que eu pratiquei o crime, tá? O nome aqui, pessoal, dessa teoria sobre o tempo do crime é teoria da atividade. Teoria da atividade. Tranquilo? Teoria da atividade. Sabendo disso, ó, primeira questão aí, ó. Primeira questão da lista que eu coloquei para vocês é sobre isso, ó. Lei penal no tempo, separei para o assunto aí. Ação alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. No tempo que discutir aí, pessoal. Assertiva aí qual é? E aí, pessoal, B, teoria da atividade. Na minha prova, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Chegou na prova, cheguei na prova, fazer logo isso aqui, ó. Logo isso aqui. Eu vou lembrar que o lugar do crime é ubiquidade, o tempo do crime é atividade. Lógico, aí, ó, pode ser que venha uma questão mais complexa para a gente fazer aí na prova. Essa é a questão 2, está aí sobre o tempo do crime. Uma questão dessa, preste atenção. Quando a questão trouxer data, idade, do sujeito ativo ou sujeito passivo, eu já sei que eu vou trabalhar com o tempo do crime. Porque tempo do crime serve para duas coisas. Primeiro, em relação ao sujeito ativo, para eu saber se o cara é imputável ou não. Segundo, em relação à vítima, para eu saber se a vítima tem menos de 14 anos ou mais de 60. Por quê? Porque se a vítima tem menos de 14 anos ou mais de 60, e quem produz isso é o Estatuto do Idoso, tá? Eu vou ter alguns crimes que eu vou ter majorantes. Aumento da pena. Por exemplo, no homicídio. Se eu atiro no meu amigo aqui, tá? Beleza? Aconteceu de matar. E ele tem menos de 14 anos, pessoal, eu vou incidir o quê? No homicídio majorado. Artigo 121, parágrafo 4º, última parte. Tá? Eu vou aumentar a pena de 1 a 2 terços. Por quê? Porque eu pratiquei o crime de homicídio contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Então, se vier idade, alguma coisa ligada a isso, já sei que vou trabalhar o quê, pessoal? Com o tempo do crime. Uma questão como essa que está aí na prova, tá certo? Eu tenho que fazer na lista, essa questão número 2, eu tenho que fazer com muita calma e não errar essa situação, essa letra. O ideal é eu riscar bem direitinho para não confundir. Então vamos lá, vamos fazer essa questão 2 aí. Diz assim, João, que acabaram de completar 17 anos. Então João tem 17 anos. Chumasse essa questão para explicar o tipo do crime, que ela resume, geral, tá? João acabou de completar o quê? 17 anos. Levou sua namorada Rafaela, tem quantos anos? 12 anos e 11 meses. Tranquilo. Até a sua casa. Considerando ser muito jovem para namorar, a garota aproveitou a oportunidade e terminou o relacionamento com o João.
Na casa do cara faz isso, né? Inconformado, João prendeu a Rafaela na casa, ocultou sua localização e forçou a ter relações sexuais com ela durante o primeiro de 13 meses que manteve em cativeiro. Então presta atenção. João ficou com ela, João tem 17 anos, mas ele ficou com ela durante quanto tempo? 13 meses. Isso quer dizer o quê? Quando ele soltou ela, ele já tinha quanto tempo, pessoal? 18 anos e um mês. 18 anos e um mês, tá? Esse crime que ele praticou é o quê, pessoal? Cárcere privado, não é assim? O cárcere privado é um crime o quê? Permanente. Enquanto eu estiver prendendo a pessoa lá, eu estou praticando crime. Então, se eu sou de menor e estou com ela aqui presa nessa sala aqui, tá certo? E eu fico com ela aqui esse tempo todo, e eu atingo a maioridade com ela presa aqui, pessoal, já vou incidir o quê? No crime de cárcere privado, tá certo? Mas o que, é que a questão diz? A questão diz que ele ficou com ela 13 meses. No primeiro mês, ele manteve a relação sexual com ela. Então, quando é que ele manteve a relação sexual com ela? Quando ele tinha 17 anos e um maior ou menor, pessoal? Menor. Então, já sei uma coisa. Ele não vai responder por estupro. Concordam comigo aí, galera? Todo mundo entendeu? Não vai responder por estupro. Professor, eu fiquei impune. Não, pessoal. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069 de 90. Vai responder por lá. Tranquilo? Não vai responder pelo Código Penal, pelo 203 aí. Tranquilo, galera? Beleza? Então não vai responder por estupro. Primeiro questionamento aí. Tá certo? Vamos continuar. Aí diz assim: após várias tentativas frustradas de fuga, um dia antes de completar 14 anos de idade, um dia antes de 14 anos, então tinha menos de 14 anos, tá certo? Aí diz a Rafaela, em um momento de deslize de João, conseguiu pegar uma faca e lutou com o rapaz para mais uma vez tentar fugir. Na luta, João tomou a faca de Rafaela e, após afirmar que se ela não queria ficar com ele, não ferir com mais ninguém, desceu um golpe de faca. Rafaela fingiu estar morta e, mesmo ferida, conseguiu escapar. Denunciar João, que fugiu após o crime. Mas logo encontrado e detido pela polícia. Rafaela, apesar de ter sido devidamente socorrida, entrou em coma e faleceu após 3 meses. Então olha só, quando ela tinha 13 anos, Rafaela, quando ela tinha 13 anos, 11 meses, não é isso? E 29 dias, recebeu o quê? Uma facada. Ela morreu quando? Ela morreu 3 meses depois. Mas quando é que ele praticou o crime? Quando ela era o quê? Menor de 14. Menor de 14. Tá certo? Menor de 14. Então, em tese, ele já era maior? Já era maior. Então, ele responderia por quê? Homicídio majorado. Porque ela tem menos de 14 anos. Então, resposta correta aí. Primeiro, João respondeu que crimes? Cárcere privado, homicídio consumado, majorado. E não responde por estupro. Alguma dessas tem que estar aqui. E aí? Não responderá pelo crime de estupro segundo a lei penal, de acordo com a lei adotada pelo Código Penal, em relação ao tempo do crime. A assertiva correta aí, assertiva C. Uma questão dessa aqui, pessoal, pega muita gente. Eu tenho que fazer o quê? Bem devagar, ponto a ponto, para eu não errar. Então ele resume o tempo do crime, tá certo? Resume o tempo do crime, beleza? Tranquilo? Muito bem, gente. Na questão 3, agora vamos para outro ponto agora. Vamos revisar outro ponto agora. Lei penal no espaço. Todo mundo entendeu essa questão 2 aí? Ficou claro? Muito bem, na questão 3, a gente tem lei penal no espaço. Eu tenho que saber aí, quando eu trabalho com lei penal no espaço, aí eu vou entrar agora no lugar do crime também, eu tenho que saber o seguinte, vamos lá. O que é que eu tenho que saber aí, professor, quando eu trabalho com lei penal no espaço? Primeiro, eu tenho que saber onde é que se aplica a lei penal brasileira. Tá? E aí vocês estudaram, pessoal, antes da gente chegar em lei penal no espaço, vocês estudaram aí lei temporária, lei excepcional, não é isso? Vocês viram que a lei temporária é aquela que tem vigência
em períodos predeterminados, não é? Como por exemplo, a lei seca, em período eleitoral, lei geral da Copa, não é? Vocês viram que a lei excepcional é aquela lei que tem vigência em períodos de excepcionalidade, tá certo? Tudo isso vocês viram que em tempo do crime. Deve ter visto também a súmula 711, não é? Do STF. Em relação ao lugar do crime, primeira coisa que eu tenho que saber aqui, pessoal, em relação à lei penal no espaço. Lei penal no espaço, tá? O que é que eu tenho que saber aqui? Eu aplico a lei penal brasileira ao território brasileiro, sem prejuízo das convenções e tratados internacionais. Então, isso é o princípio da territorialidade relativa ou temperada. Tranquilo, beleza? Mas, professor, então eu aplico a lei penal brasileira ao território brasileiro. Sim. E o que é território brasileiro? Para ficar bem fácil aqui, gente. Ficar bem fácil. É o mapa, ó, mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Aqui é o meu mapa do Brasil, tá? Bonitinho. Olha. Luxo. Pronto. Mapa do Brasil. Tá bom. O mapa do Brasil, ó. O espaço aéreo. O espaço aéreo. Aéreo, correspondente. O espaço, então aqui, ó. Mapa do Brasil, filho da puta. O mapa do Brasil, aqui, território brasileiro. O que tem em cima do mapa do Brasil, o espaço aéreo, também território brasileiro. Então a aeronave lá, ó, chegou aqui para sobrevoar Brasil, autorização de quem? Do Brasil. Além disso, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho também, ó, o mar o quê? Territorial do Brasil. Que é isso, professor? Mar territorial. Ó, é a hora que vai da costa, 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, aqui, ó. Isso aqui, mar territorial do Brasil. Embarcação entrar aqui, autorização de quem? Do Brasil. Então aqui eu tenho o mar territorial do Brasil e o que? E o que está em cima, que é o espaço aéreo correspondente. Tranquilo? Então aqui é o que, gente? Ó, mar territorial em cima também, espaço aéreo correspondente, território brasileiro. Mapa do Brasil em cima, território brasileiro. Tranquilo, pessoal? Beleza? E aí o que mais, gente? Agora eu tenho a extensão do território brasileiro. Extensão do território brasileiro. Não tem dificuldade nisso. Extensão do território brasileiro. O que é que significa extensão do território brasileiro? Aí eu tenho assim, ó. Embarcações e aeronaves. O quê? Públicas, tá certo? Primeiro, públicas. Embarcação é uma nave pública que pertence ao governo brasileiro, extensão do território brasileiro. Então, se o cara está no navio da Marinha do Brasil, está lá na China, no porto da China, e dentro do navio da Marinha do Brasil, um francês matou um italiano, aplica que lei? Brasileira. É uma embarcação pública, extensão do território brasileiro. O cara está numa aeronave, lá no avião do exército da aeronáutica, passando em cima da China, território da China. Está certo? Passaram chinês. E dentro desse avião da aeronáutica, do exército, um francês mata um alemão. Aplica que lei? Brasileira. Extensão do território que? Brasileiro. Tranquilo? Então tem aqui, embarcação e aeronave pública. Também, ó, embarcações e aeronaves. E o que, pessoal? Privadas, a serviço, ou mercantes, a serviço o que, pessoal? Do Brasil. Mercantes ou privadas, a serviço o que? Do Brasil. Também extensão do território o que, pessoal? Brasileiro. Beleza? E tem outro ponto também. Embarcações e aeronaves privadas em, ó, bem grande, terra de ninguém. O que é terra de ninguém, professor? Em alto mar, tá? E no espaço aéreo correspondente. E são dias de embarcação ou aeronave privada brasileira
Por exemplo, um iate da Carol. Carol chega em Real do Rio e está lá no iate, em alto mar. O iate, o barco está matriculado no Brasil, está lá no iate, em alto mar. Beleza? Se um italiano, pessoal, mata um francês lá dentro, aplica aqui lei brasileira. Por quê, pessoal? Porque a embarcação está matriculada onde? No Brasil. Tranquilo? E não é terra de ninguém. Ah, professor, mas se o barco de Carol estiver lá ancorado num porto da Argentina, lei da Argentina. No porto do Japão, lei do Japão. Tranquilo? Se tiver em alto mar, que é terra de ninguém, aplica o quê? A lei da bandeira que pertence à embarcação da nave. O único detalhe aqui, pessoal. Então, ó, se eu tenho aqui Portugal, não, Espanha, lá vem aqui um navio com destino à Argentina. Esse navio aqui é um navio privado, é o navio do Cristiano Ronaldo, certo? Navio privado. E aí, quando o Cristiano Ronaldo entrou aqui, o navio dele entrou aqui, mas ele está de passagem, daqui de Portugal para onde? Para a Argentina. Se o navio tiver de passagem, e quando ele entrar em território brasileiro aqui, certo? Um italiano matar um francês aqui, eu vou aplicar aqui lei. Não, aqui é uma exceção. Aí aqui eu vou aplicar a lei de Portugal. Por quê? Porque é o princípio da passagem inocente. O que é isso, passagem inocente? Quando a embarcação estiver de passagem obrigatória, por mar territorial brasileiro, com destino a outro país, só de passagem, beleza, pessoal? Mesmo eu nascendo em embarcação privada, beleza? Eu não vou aplicar a lei o quê? Brasileira. É uma exceção à regra, pode ser que caia na minha prova. Tranquilo, beleza? Muito bem, gente, sabendo disso, vamos lá. Além disso aqui, eu acho que vai questão sobre isso. Foi não. Sobre aquele sargento lá que estava traficando na aeronave brasileira. No caso, ele só está respondendo pelo país lá porque ele foi pego já quando desembarcou, né? Isso, já em território que foi espanhol, não foi espanhol? Território. Mas descoberto dentro da aeronave, ele descobriu pela Isso. Foi território o quê? Território espanhol. Já que você falou nisso, uma observação importante. Embarcação, embaixada, não é extensão do quê? Do território. Embaixada não é extensão do território. Professor, o cara está lá na embaixada do Brasil nos Estados Unidos. É extensão do território brasileiro? De jeito nenhum. Mas a embaixada ela goza de inviolabilidade. É diferente. Não, porque eu assisti um filme, Zé sabe que ela vinha correndo. O cara atrás dele entrou na embaixada, o cara não podia entrar. Então ali é território, extensão do território. De jeito nenhum. A embaixada goza de quê? Inviolabilidade. Porque aí, meu irmão, é pensar assim, pô, eu tenho 208 países do mundo. Se os 208 países do mundo tem uma embaixada no Brasil, lascou o Brasil. Já pensou? Cada pedacinho pertencia a cada um desses países? Não é? De jeito nenhum. Então, embaixada não é extensão do território. Goza de inviolabilidade. Portanto, se você pegar uma questão de prova, fulano praticou um crime na embaixada brasileira na China. Aplica a lei o quê, pessoal? Aplica a lei da China. Para eu aplicar, agora tem uma situação que eu aplico a lei brasileira de forma incondicionada. Quando o cara está a serviço do governo brasileiro e praticou um crime contra a administração pública brasileira. Que eu vou para aquela questão da extraterritorialidade incondicionada. Tranquilo? Beleza? Além disso, lei pegando no espaço, lugar do crime. O que é que eu tenho que saber do lugar do crime, pessoal? O que é que eu tenho que saber do lugar do crime? Tá? Então, A atirou em B. Aqui é Brasil. Aqui é Argentina. Aqui é fronteira. A atirou em B. B morreu na Argentina. A execução aconteceu em A, os atos executórios. Qual é o lugar do crime? O lugar do crime é o Brasil. Ó, lugar do crime não tem a ver com competência. Isso é isso. Eu quero saber qual é o lugar do crime aí. O lugar do crime é onde, de onde A atirou, onde B caiu, tombou na Argentina. Qual é o lugar do crime? Os dois. O lugar do crime é tanto o lugar onde aconteceu os atos executórios, como onde ocorreu o que? O resultado. Artigo 6º do Código Penal. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Teoria da
Ubiquidade. 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 Beleza? Então, como eu trabalho aí, ó. Não esqueci na prova. Chegou na prova, LUTA. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Tranquilo, gente? Beleza? Sabendo disso, vamos lá. Questão número 3. No que diz respeito ao lugar do crime, adotou a teoria. Sentiu correto aí? B de bola, da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. Aí, artigo 6º do Código Penal, ipsiliter, do jeito que está lá. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Questão número 4, sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal, previsto nos artigos 5º e 7º do Código Penal. Ó, gente, quando eu falo extraterritorialidade, eu sempre explico isso. Extraterritorialidade, você vai encontrar no artigo 7. Aqui a gente viu até agora aonde é que eu aplico a lei penal brasileira. Em território o quê? Brasileiro. Eu vi o que é território brasileiro, o que é extensão do território brasileiro, mas existem situações que eu vou aplicar a lei penal brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. O nome desse tema, desse assunto é extraterritorialidade da lei penal. Isso está no artigo 7º, tá certo? O artigo 7º tem 2 incisos, 3 parágrafos. O importante para mim é eu lembrar somente, o mais importante aí, pessoal, e não é uma questão de prova, é eu lembrar do artigo 7º, inciso 1, as alíneas A, B, C e D. Pronto. Isso aqui é o quê? Extraterritorialidade incondicionada. Independente de qualquer condição. De o cara ser condenado no exterior, tá certo? Ser absolvido lá, ter cumprido pena lá, tá? O cara foi um santo lá fora. Independente disso. Se ele cometer qualquer um desses crimes, A, B, C ou D, eu aplico a lei penal o quê? Brasileira. Independente disso. Quais são as 4 situações? Aí o primeiro diz, o A, se o cara cometer um crime contra a vida ou liberdade. Cuidado. De quem, gente? Do presidente da República. Cuidado. Vida ou e presidente da República. Tá? Na prova pode vir o quê? Honra e liberdade. Patrimônio e liberdade. Vida, tá certo? E patrimônio. Vida ou liberdade de quem, gente? Não é ministro do Estado, não é vice-presidente, presidente da República. Quando o cara praticou um crime contra a fé pública ou o patrimônio de quem, professor? De quem? De Estado, Distrito Federal, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, instituída pelo poder público. Aplica a lei penal o quê? C. Ao crime de quê, pessoal? Quando o cara cometeu um crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço. O cara está a serviço da administração pública brasileira e pratica um crime contra ela. Pode ter em qualquer país, aplicar a lei penal também o quê? Pode ter sido condenado lá, absolvido lá fora, responde também no Brasil. E mais, o outro, ao crime de genocídio, quando o agente é o quê? Brasileiro. Mas, se ele não for brasileiro, não sendo brasileiro, basta ele ter o quê? Domicílio no Brasil. Não sendo brasileiro, ele tem domicílio no Brasil. Nesse caso aqui, meus amigos, nesses 4 casos aqui, eu aplico de forma incondicionada a lei penal o quê? Brasileira. Só nesses casos. E aí, professor, se o cara foi condenado lá no estrangeiro, nos Estados Unidos, ele praticou um crime contra Jair Messias Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Foi preso lá, certo? Foi condenado lá. Cumpriu uma pena, olha que a gente prova boa. Cumpriu uma pena lá de 6 anos. Ficou 6 anos preso.
Aí, ele veio para o Brasil. No Brasil, ele também pegou aqui no Brasil 10 anos. 10 anos. Foi condenado aqui há 10 anos. Porque aqui é um crime, ó. Deixa a territorialidade incondicionada. Independente de ser condenado absoluto lá, responde também na lei brasileira. Se ele então, preste atenção, cumpriu lá nos Estados Unidos, quantos anos? 6. Pegou 10 aqui. Professor, mas isso aí eu não aprendi que é bis in idem? Ninguém pode responder 2 vezes pelo mesmo crime? Nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte, diz o seguinte, que as penas, quando forem idênticas, elas são computadas. Como assim idênticas? Prisão e prisão. Ele foi condenado à prisão lá? Foi. Quantos anos? 6. Prisão aqui? Quantos anos? 10. Se ele já cumpriu 6, o que eu faço? 10 menos 6. Sobrou quanto? Eu cumpri 4 anos aqui. Se as penas... Pega mais 4. Se as penas forem diversas, ele foi condenado lá a pena de quê? De multa. Multa. E aqui? 10 anos. Aí o juiz vai atenuar a pena. Quanto, professor? Quem vai dizer é o juiz. Tranquilo? Mas o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Eu só vou aplicar esse siga aqui. Só vou aplicar isso aqui nessas 4 situações. Tem uma questão de prova que pegou geral. Prova que usa Polícia Civil. E pode ser que para não pegar a gente, é guarda municipal. Era assim. Como é seu nome? Marta cometeu um crime de tráfico de drogas. A pessoa? Tráfico de drogas. Lá nos Estados Unidos. Lá ela foi condenada e cumpriu pena de 6 anos. Cumpriu pena de 6 anos. Pelo mesmo crime, Marta foi condenada no Brasil a uma pena de 10 anos. Aí tem, quanto tempo Marta vai cumprir no Brasil? 10 anos de pena não computa. Nenhum. Marta não responde mais pelo crime aqui no Brasil. Por quê? Porque aí eu vou... Olha, preste atenção. Se eu lembrar disso aqui, eu não erro 1, galera. Lembrou disso aqui, não erro 1 antes. Eu só aplico essa questão de computar e tudo, quando? Quando, pessoal? Nessas situações. Tráfico de drogas está aqui? Não. Então, se ela já cumpriu pena lá, não responde mais no Brasil. Então, como é que eu não erro uma questão dessa? Se eu souber isso aqui, isso é suave. Essa questão, quem tem o que concurso? Se for colocar na sua vez, 75% a mais de erro. A galera errou com força. Foi logo assim. Não, sei lá, desde aqui 4 anos. E a Mara botou com força lá. Só 4. Só vou aplicar nessa o quê, pessoal? Nessa situação. A, B, C, I e D. Tranquilo, gente? Ficou claro isso aí? Quando a pena for maior no exterior. Como assim? No caso, ela pegou 10 anos lá e aqui foi só 6. Pronto, pessoal. Ela cumpriu 10 anos lá. E aqui 6 anos. Vamos fazer o quê? Computar. Nada. Computar. Tá certo, pessoal? Beleza? Mas geralmente, a pena aqui ela é mais severa. Tá certo? Mas quando acontece isso, computou. Tranquilo? Professor, nesse mesmo caso aí, se fosse um servidor público. Que praticou um crime lá. Tem um crime fora e ele volta para o Brasil, entre aspas. Se ele praticou, a pergunta dela, se for um servidor público, se for um servidor público que praticou um crime lá fora, contra a administração pública, o que, pessoal? Brasileira, estando o quê? A serviço dela. Aí sim. Então, se ele é um servidor público brasileiro que está a serviço da administração pública brasileira lá fora e praticou um crime assim contra ela, tá certo? Aí o que? Aplica também o caso da lei o quê? Penal brasileira. Então o que eu tenho que saber aí? Se é um crime contra, presta atenção, se é um crime contra a administração pública brasileira. Os crimes contra a administração pública brasileira estão onde? Do artigo 312 ao artigo 326. Quais são? Peculato. É assim, pessoal? Concussão. Corrupção passiva. Tem tráfico, gente? Não. Tem tráfico, gente? Não. Então não. Então tem que estar o quê? Do 312 ao 326. Porque os crimes contra a administração pública estão lá. 312 a 326. Praticados por funcionário público. Beleza? Então tem que ser o quê? Peculato. Corrupção passiva.
compulsão, prevaricação, que a gente diz é nova. Mas não pega uma ética administrativa, não? Aí outra coisa, responder administrativamente, sim, com certeza. Mas eu estou falando da esfera o quê? Da esfera penal. Se ele, consequentemente, exerce maneira gramática, ele vai responder pelo regulamento administrativo. Tranquilo, galera? Beleza? Show de bola? Muito bem, vamos lá. Sim. Beleza? Questão número 4, né? Sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal, prevista nos artigos 5 e 7 do Código Penal, assinar a alternativa correta. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Não, pessoal. Sem prejuízo da aplicação, pode aplicar também. Convenção tratado internacional. Por isso eu comecei colocando. Territorialidade o quê? Temperado. B. Ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República, quando em viagem a país estrangeiro, aplica-se a lei do país em que os fatos ocorreram. A lei o quê, pessoal? C. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro para os efeitos penais é considerada extensão do território nacional? Corretíssima. Questão correta aí, pessoal. C. Tá? A D diz, o crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira, independente de satisfação de qualquer condição. Não. Tem as condições de inciso segundo lá, que é entrar em território brasileiro, seu crime punido também lá, tranquilo? E a E, aplica-se a lei brasileira, o crime cometido por estrangeiro, contra brasileiro fora do Brasil, independente da satisfação de qualquer condição. Também tem as condições. Questão 5. Sujeito ativo e passivo da infração penal. Beleza? Assunto de prova também. Quem é o sujeito ativo da infração penal, pessoal? Quem são, quando eu falo sujeito ativo do crime? Quem é sujeito ativo de crime? Só quem comete? Não. Eu tenho 3 situações então, ó. Então, vamos lá. Se eu vou atirar com a intenção de matar aí, como? Não, apelido não, nome. Gleison. Então eu, olha só, eu peguei aqui, pedi uma arma emprestada para matar. Para matar Dunga. Pedi a arma emprestada de Joyce para matar Dunga. Joyce, me empresta só que eu vou matar Dunga. Ela, sabendo disso, me emprestou a arma. Eu chego aqui em frente da Dunga, acaba de pé, tirei Dunga. Quais foram os sujeitos ativos? Quem foi o sujeito ativo? Somente eu? Eu e Joyce. Então eu tenho aqui, pessoal, quando eu falo sujeito ativo do crime, eu tenho quem? Eu tenho o autor, posso ter o partícipe. Se eu tiver mais de um autor, não é autor e autor não, é autor e coautor. Não é assim? Autor e coautor. Tem hífen? Tem não? Tem. Autor e coautor é agora tem. Agora tem. Agora tem. Olha, eu tenho autor, coautor e partícipe. Essa participação ela pode ser o quê? Ela pode ser moral, que eu quero instigar, induzir, né? Falar, matei mesmo, sabe de piadinho. Moral, ou pode ser o quê? Material, quando era o quê? Me forneceu a arma. Ou pode ser material. Tá? Então tem um autor, coautor e partícipe. Quando eu vou falar de autoria, aí sim, eu tenho uma teoria restritiva. Teoria restritiva, presta atenção, restritiva, para saber quem é o autor. O próprio nome já diz, restringe. Ela me emprestou a arma, eu peguei a arma para atirar em Dunga. Olha como eu me faço lembrar, né? Dunga. Se ela me emprestou a arma, pessoal, e eu atirei, quem é o autor? Sou eu. Com base na teoria restritiva. O que a teoria restritiva diz? Ela restringe o conceito do autor àquela pessoa que praticou o núcleo do tipo matar alguém que apertou o gatilho. Então, o núcleo do tipo é quem pratica a ação, o final do crime. Então, se ela me emprestou e eu que apertei o gatilho, eu sou o quê? Mas ela me emprestou 2 armas.
Joyce. Vem eu e Breno. Eu e Breno. Eu estou aqui, Breno ao meu lado. A gente atira juntos, tá? Em número. Ela partícipe, eu autor, o autor. Ou vice-versa. Ele é autor e o autor. Dois autores. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fechado? Muito bem, pessoal. A questão importante é: pessoa jurídica, empresa, pode praticar crime? A Constituição, ela estabelece a possibilidade da empresa responder por 3 tipos de crime. Crimes contra a economia popular, contra a ordem financeira e econômica e contra o meio. Só que vocês sabem que direito penal tem que ter o princípio da taxatividade. Eu tenho que ter uma lei que diga: a conduta criminosa é essa e a pena é essa. A única lei que estabelece quais são as condutas e quais são as sanções para a empresa é a lei de crimes ambientais. Então hoje, pessoa jurídica só responde o quê, pessoal? O crime ambiental. Pessoa jurídica só responde por crime ambiental. Muito embora haja previsão constitucional da responsabilização da pessoa jurídica por crimes contra a economia popular, a ordem financeira e econômica e contra o meio ambiente. A questão número 6 é sobre isso, não é? 5, desculpe. Em relação aos sujeitos ativos e passivos da infração penal, do ordenamento jurídico brasileiro, assinaram a opção incorreta. Incorreta. Qual é a incorreta aí, gente? A assertiva A diz assim: a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. Pode. Nós temos a lei 9.605/98, que é a lei de crimes ambientais, que tipifica as condutas da pessoa jurídica. Partindo desse pressuposto, sujeito ativo e passivo da infração penal, um outro assunto que cai em prova é o artigo 29 do Código Penal, que é o quê? Concurso de pessoas. Aí eu tenho 2 tipos de concurso de pessoas. O concurso chamado de concurso necessário. Concurso necessário. E eu tenho o quê? O concurso eventual. O concurso necessário diz o seguinte: é o crime que só pode ser praticado por mais de uma pessoa. Por exemplo, o artigo 288 do CPB é o crime de associação criminosa. Diz assim: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de praticar o quê? Crime. Associação criminosa. Para entrar nesse crime tem que ser o quê, pessoal? No mínimo 3 ou mais. 3 ou mais. 2 não entra. Tem que ser 3 pessoas ou mais. Já o crime de concurso eventual é aquele crime que pode ser praticado por uma pessoa ou por mais de um. Vou dar um exemplo: homicídio. Eu posso pegar a minha arma sozinho, pegar a arma aqui, atirar, matei. Homicídio, eu sozinho. Ou eu posso vir o quê? Com a ajuda de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Um deu a arma, né? Outro foi comprar, o outro me trouxe até aqui. Então tem um autor e vários partícipes. Concurso de pessoas. Concurso eventual, tá? Então eu tenho o 121,